Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vai ser muito especial. Stefânia está entrando. Aê, olá! Olá, boa noite. Boa noite, Stefânia, tudo Como bem? vai? Tudo bem, e você? Eu tô bem também. Eu Ó, agradeço o convite. agradeço muito a sua presença aqui para conversar um pouquinho aí sobre saúde mental, né, no pós-parto e o tanto que isso influencia na amamentação. Eu, como consultora de amamentação e fisioterapeuta, e principalmente de bebês, eu acompanho as mães por um tempinho aí um pouquinho mais prolongado no pós-parto e eu vejo o quanto que impacta e o quanto que é importante a gente conversar sobre isso, né? Que É ainda eu muito acho que é muito pouco importante. falado. É pouco falado e pouco planejado, eu acredito. As, as puérperas, né, quando elas já estão com os bebês, com seus 3, 4, 5 meses, que elas veem a casa caindo, que elas vão procurar ajuda da saúde mental, né? O ideal seria, eu falo sempre que assim, você está planejando ter um filho? Cuida primeiro da sua saúde mental, da sua saúde física, faz um segmento com psicoterapia, planeja isso adequadamente com seu parceiro. Se precisar iniciar uma medicação que seja adequada, já para que você faça uso na gestação, não tem problema. Existem medicações apropriadas para essa situação e vai diminuir o risco de você ter problemas com a tua saúde mental quando você tiver com o seu bebezinho. Exatamente. Stefânia, antes da gente entrar assim no assunto, eu queria que você se Sim, apresentasse para quem certo. não te conhece e falasse também, né? Porque você foi mãe recentemente aí do seu primeiro bebezinho. Sim, Então, conta pra gente quem é você, como você trabalha, quem tá é você enquanto certo. mulher e mãe. Eu tô com meu bebê que amanhã faz 5 meses. Eu sou médica, tá? Eu trabalho com psiquiatria infantil e adulto. Trabalho com as puérperas, com as gestantes, tenho pacientes que estão nessas condições e vivenciei todas essas situações que nós vamos falar hoje, né? Eu já tinha um histórico prévio de já ter tido episódio depressivo, o que também aumentaria a chance de eu ter uma depressão pós-parto. Passei pelo baby blues. Achei que eu fosse surtar na irritabilidade, porque é uma coisa que realmente foge do nosso controle. E identifiquei que passou muito tempo para que fosse somente um baby blues. Foi mais grave do que fosse somente um baby blues. E evoluiu com uma depressão pós-parto. Eu já estava tomando medicação, organizei minha medicação, segui com a psicoterapia e consigo hoje dizer que está tudo bem, mas é uma fase muito complicada que a gente passa. É muito mais comum do que as pessoas imaginam. Existe muito tabu em cima disso. Muita pressão de nós mães com nós mesmas, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente não precisa segurar toda essa responsabilidade sozinho. Mas às vezes é difícil a gente aprender a compartilhar, ter uma rede de apoio adequada é muito importante. E eu tive. Então, consigo dizer que hoje estou bem, mas estou medicada. Que bom. Ó, explica pra gente. Uma pergunta antes, assim, para você, por ser da área, por trabalhar com saúde mental, foi mais fácil identificar que você precisava de ajuda? Foi. Foi mesmo porque, apesar de eu trabalhar com isso, eu já tinha tido um episódio prévio. Mas eu tenho colegas da área que também tiveram dificuldade. Da área, sim, são médicos, mas não são da saúde mental. Que tiveram dificuldade, que eu mesma fiz o atendimento de uma colega minha, porque a gente acha que é tudo normal. Ah, porque meus hormônios estão agora mudando, então eu tô sem dormir, então deve ser por isso.
Ah, eu tô triste porque meu hormônio tá caindo mesmo. E a gente vai empurrando, porque a gente precisa ser forte. A gente tem a questão da responsabilidade que a gente tem que assumir, porque é nosso. Então, para mim, foi facilitador de eu identificar, mas eu acredito que mesmo para quem às vezes tem conhecimento, que seja da saúde não geral, como físio, psicólogo, outros médicos de outras áreas, enfermeiros, tem muita dificuldade pela questão cultural. Sim, é o que eu percebo também. A questão cultural influencia muito, e aí eu vou contar um pouquinho de mim, né? Quando eu me vi nesse estado, no meu pós-parto ali, principalmente no primeiro, e aí eu tinha uma frustração, porque eu tinha um planejamento de parto, e aí evoluiu para um outro, então isso eu sinto que colaborou muito. E aí as pessoas olhavam para mim, mas não precisa ficar assim, tá tudo bem, olha como sua filha tá saudável. Mas era algo muito mais forte. E ninguém olhou para minha saúde mental na época. Tanto é que eu fui diagnosticada com depressão pós-parto muito tardiamente, né? Quando a minha segunda filha já tinha mais de um ano. E aí as coisas foram se juntando assim. Sim. Então conta pra gente qual que é a diferença, né, do baby blues e da depressão pós-parto. É. Como que a gente sabe que é um e como que a gente sabe que é outro? Só um adendo a isso que você falou, a estatística, para mim, está muito incorreta, porque muitos diagnósticos são muito tardiamente feitos e alguns nem são realizados. E a pessoa vai 10 anos depois num consultório e fala: ah, mas na minha gravidez eu fiquei assim, no meu pós-parto eu fiquei assim também. Nossa, eu tinha até certa rejeição com o meu bebê. E a pessoa nunca teve um diagnóstico e levou essa culpa e carregou isso com ela. E isso pode ter afetado o envolvimento, o vínculo com o seu filho durante todos esses anos, né? Então, assim, o baby blues é uma coisa, a depressão pós-parto é outra. O baby blues é uma condição muito mais comum, que acomete aí até 80% das mulheres no pós-parto. E é tido como mais leve. Mais leve porque os sintomas são mais brandos. Ele é muito atribuído à questão hormonal, sim, porque existe uma queda muito abrupta quando a mulher tem o bebê, dos hormônios de estrogênio, progesterona. Então é normal que o humor se afete, uma irritabilidade, aquele choro mais fácil, tipo o que acontece na TPM de algumas mulheres, certo? Mas claro que de uma forma mais constante, mais intensa. O baby blues, tende a durar até 2 semanas, que é quando as coisas começam a se normalizar. Uma rede de apoio adequada, às vezes uma psicoterapia, apoio, né? Porque é tudo isso. Existe a privação de sono, existe você aprendendo a amamentar, aprendendo a ser mãe, se ressignificando. Eu costumo dizer que assim, existe nessa fase um luto por quem você já foi, por quem você podia ser e gostava até de ser. E quem você vai ter que se moldar para ser melhor para o seu filho. Então, é um sentimento normal. Desde já surge a culpa. Você falou do seu parto, que você fez um planejamento. Eu também. Eu fiz 11 horas de trabalho de parto, não evoluiu e foi para um parto cesárea. Me culpei e falei, nossa, se eu tivesse ido atrás da fisiopélvica, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse aquilo, né? E depois eu fui entendendo, agora, por agora. Ai, tudo bem, gente, tá tudo certo. Mas na hora, E Stefânia, você sente eu tô mais culpada. Só uma dúvida. Essa frustração, e que hoje muitas mulheres vêm buscando aí pelo parto normal, e que pode acontecer de precisar evoluir para uma cesárea, mas que a gente não costuma fazer esse plano B, né? Porque a gente consome bastante informação e a gente quer tanto aquilo que a gente não tem a cesárea como plano B, porque vai dar certo. E aí a gente se frustra em ir para a cesárea. Essa frustração colabora para um processo depressivo ou não? Sim, porque é aquilo que eu falei do planejamento. Eu tinha no meu planejamento que tudo bem se eu tivesse que ir para cesárea. Eu queria tentar o parto normal, porque eu sei que é mais saudável como médica, mas
eu não ia colocar o meu filho em risco e nem a mim. Então, quando a minha obstetra, a minha pediatra elas falaram, Stê, não dá mais, né? Não vai dar para, não vai. Tudo bem. Mas a frustração, ela pode vir nesse pós-parto de várias formas. Não só com o parto que não foi como você idealizou. A amamentação, como você vai falar, é muito difícil. Gente, eu falo assim que a amamentação para mim foi pior do que o meu parto. Foi mais difícil, mais desafiador para mim do que o meu parto e do que toda a minha gestação. E eu vomitei a gestação inteira, até o último dia. Então, assim, a amamentação eu acredito que seja um gatilho também para frustrações, para você se cobrar, para você se culpar. Por isso que tudo isso que acontece no depois tem que ser planejado, tem que ser discutido antes. Né? O pré-natal não é só com a ginecologista, sua obstetra. É com a pediatra, é com a físio, é com toda a equipe que pode cuidar de vocês, né? Mesmo porque um baby blues pode evoluir com a depressão pós-parto e esse cuidado todo que você almeja com seu filho pode se tornar negligenciado, uma vez que você não tá bem para cuidar dele, né? Sim. Então, o baby blues é essa fase de tristeza, mas o choro que é muito fácil, a irritabilidade, tudo isso associado à privação de sono, a alteração de questões de alimentação, então você pode ficar compulsiva ou você não comer, e costuma cessar, ir diminuindo com 2 semanas, contanto também que você tenha uma boa rede de apoio. Isso é muito importante para essa regressão do baby blues. A depressão pós-parto já é uma condição mais persistente, os sintomas são mais graves, é uma tristeza mais intensa, é um choro mais constante, é uma falta de esperança, é uma angústia. Você pode ter uma dificuldade de se vincular com o seu filho, podendo criar até rejeição. Isso tanto por medo de não ser suficiente, quanto por rejeitá-lo de fato. É um quadro onde existe um risco aumentado de suicídio para a mãe e de mortalidade para o bebê. Então, eu costumo dizer assim, na dúvida, se você estiver triste e você acha que isso simplesmente é porque você está sobrecarregado, procura um psicoterapeuta. Procura um psiquiatra que você confie. Converse. Às vezes te falta desabafar com alguém de fora. Às vezes você está tão irritado que você não quer ouvir ninguém dentro da sua casa. Você quer matar teu marido você não quer ouvir nem a respiração. É muito palpite, que às vezes pode te estressar. Então, às vezes, ter um profissional para te dar uma escuta qualificada é muito importante. E a depressão pós-parto, nessa questão da rejeição que pode acontecer, consciente ou inconsciente, pode afetar e muito a questão da amamentação. Como que eu vou amamentar meu filho se eu não tenho coragem, se eu não tenho energia para pegar ele no colo? Então, acho que é um momento de você me contar um pouquinho o que você instrui para amamentação, como que funciona o seu atendimento? O que eu percebo, assim, né? O que chega para mim enquanto consultora? Eu atendo muito o SOS, que é atendimento de urgência, então é a mãe ali no pós-parto que está com as dificuldades que não se resolvem, que já passou a primeira semana, segunda semana e ela continua com dor, tem a mama fissurada e tudo mais. E aí ela chega para mim. E aí, pensando nesse momento do baby blues, que ele começa a regredir, né, a partir da segunda semana, essas mães que geralmente chegam em mim por volta da segunda, terceira semana, elas ainda estão passando muito perrengue na amamentação. Elas ainda estão com muita dor, muito abaladas emocionalmente, por questão física mesmo, porque toda hora que esse bebê vem pro peito, elas sentem dor, elas sentem que elas
não são suficientes, que essa amamentação não está fluindo, que ela não dá conta de alimentar o bebê. Quando precisa entrar com fórmula, elas se culpam. Então tem um peso aí muito grande. E aí essas questões que não andam. Então é um emocional que continua muito assim, né, vulnerável. E geralmente, né, e aí eu vou falar do meu recorte de atendimento, são crianças que geralmente têm um torcicolo associado, de um torcicolo evolui para uma simetria e que geralmente precisa continuar comigo ali por um bom tempo, mesmo que essa amamentação se ajuste. E aí eu acompanhei uma família muito querida, tô com eles aí até hoje, a menininha tem 1 ano e pouco, e eu venho agora acompanhando somente desenvolvimento. E a mãe, uma mulher super ativa, e hoje em dia nós temos mulheres muito ativas, que aí vem a maternidade e convida a esse, né, a essa interiorização, a esse olhar para ela e para o bebê, que foge daquela produtividade que ela era muito acostumada. E aí eu vejo essas mulheres, sabe, se rebaixando, rebaixando, e o quão que é difícil para elas aceitar estar naquela situação. Então, assim, aí tem a frustração dessa amamentação que não está evoluindo, aí se frustra também por conta desse bebê que tem um torcicolo, que tem uma assimetria, que precisa ali de um auxílio do físio e até às vezes de outros profissionais. E a força que ela sempre teve para trabalhar, a energia, ela não tem. É muito comum. E aceitar que ela não... E aí elas choram muito, assim. Então, o que eu vejo nos meus atendimentos, né? Que a gente vai conversando, vai escutando. E aí eu sempre pergunto como é que ela tá. Eu sempre tento ter um momento só com a mãe, sem o pai, sem a sogra, sem a mãe da mãe. E aí é onde elas se abrem. Mas eu percebo que a gente que tem uma resistência. Quando eu oriento que elas busquem ajuda, eu sempre pergunto: faz terapia? Ah, fazia antes da antes do parto, fazia na gestação, né? E voltou? Ai, não voltei ainda, não tem como. Não dá tempo. Não dá tempo, exatamente, não dá tempo. E aí eu percebo que leva um tempo, né? Até ela entender que ela precisa olhar para ela também, que ela precisa cuidar dela, porque ela entra num ciclo de não estar bem, o nenê não tá bem, aí ela fica mal por ver que o nenê não tá bem e sabe, parece que um retroalimenta o outro nessa questão. É toda aquela questão de se ressignificar mesmo, que eu falei lá no começo. Ela vai precisar entender que ela é mãe, que ela é profissional, que ela pode ser dona de casa, o que quer que ela faça, e que ela é esposa do fulano e tudo mais, mas primeiro ela é mãe. E eu, quando eu tava no meu episódio, eu tava com 1 mês, meu bebê de 1 mês, e eu tava assim, eu sou super agitada, super produtiva, e eu gosto de trabalhar. E eu falei assim, eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso voltar a trabalhar. Não dá mais, não tem condições. Com 10 dias de puerpério, eu peguei dengue, estava com os meus seios rachados. E eu insistindo. E minha pediatra falou assim, Estê, dê a fórmula por 2, 3 dias, tente ordenhar. Calma, cuida do seu peito. Não, pelo amor de Deus, porque ele não vai ficar bem sem meu leite. E ao mesmo tempo você sabe que você não tá suprindo às vezes o que ele precisa, você pensa, né? Porque tá doendo. Então, é uma autocobrança, é uma comparação com o seu eu do passado que não existe mais. Essa pessoa nunca mais vai voltar. Alguns hábitos você vai conseguir manter, alguns hábitos querem o seu lazer, e alguns não vão nem mais fazer sentido, mas a sua cabeça ainda está em luto. Mais um pouquinho que passa, mais uns meses, eu prometo para vocês, aconteceu comigo. Você consegue ressignificar, mas você tem que ter rede de apoio estruturada. Você tem que ter um bom auxílio de uma psicoterapia, medicação. Gente, medicação, quando bem indicada, existem medicações seguras para serem usadas tanto na gestação
quanto na amamentação. E aí, outra coisa que acontece nesse pós-parto é quando os homens falam assim: mas eu também tô, gente, eu também tô mal, eu também tô ansioso, eu também tô assim, assado. Vocês sabiam que eles também podem vivenciar o baby blues e a depressão pós-parto? Claro que em outra condição, em outra intensidade, mas tanto por pegar pela própria energia ali do que a mulher está passando, tanto pelas responsabilidades, as questões financeiras, as questões afetivas que mudam entre o casal. É um período onde ocorre grande número de separação dos casais, nos primeiros 2 anos dos bebês, das crianças. Então, psicoterapia é assim, é a regra. E a medicação, quando é necessário, ela é super bem indicada. Oi, Stefânia, ó, algumas mães já fazem uso de medicação. E aí, o que eu percebo também? Quando eu chego para atender, eu pergunto, né, como é que era antes, né, se fazia terapia, se tomava algum tipo de medicação. E algumas falam assim, eu tomava. E quando eu descobri que eu engravidei, eu parei. E elas param por conta própria. De uma vez, né? E com tudo, né? De uma vez. Isso piora no pós-parto, Com né? certeza. Porque parou de forma... Vamos dizer que a tua medicação está mantendo os seus neurotransmissores estáveis, alinhados, numa quantidade circulante que estão ok. Então, eu estou produzindo ali bem-estar, energia, bom humor, né? Estou controlando as minhas emoções. Quando eu tiro de uma vez, eu tenho uma queda abrupta disso tudo. Então, assim, ao descobrir que você está grávida, e você faz 6 meses que alguém está te dando uma receita, que você consegue pegar na farmácia sem... Tem essa também, né? Consegue pegar na farmácia sem ter que ter receita e tudo mais. Ligue para um psiquiatra, marque uma consulta de urgência, explique a situação. Com certeza você vai conseguir alguém que vai te acolher naquele dia. E questione se essa medicação pode ser tomada ou não na gravidez. Mas eu sei que no remédio não pode. Ok, a gente faz a troca, sem ser uma troca cruzada, a gente faz uma troca direta. Você já para de tomar aquela medicação, mas você já segue com a nova. Porque senão, o risco de você desestabilizar e ter uma depressão pós-parto mais grave, com certeza é muito maior. Exatamente. E aí a gente percebe, né, uma relação direta do emocional da mãe na produção de leite. Porque quanto mais a mãe tá ansiosa, quanto mais ela tá estressada, os hormônios do estresse, eles influenciam diretamente nos hormônios do leite, da produção e da ejeção do leite. Então, tem impacto direto sobre a amamentação, né? Então, assim, é algo muito importante, sabe? E aí foi até por isso que eu te convidei, porque é algo que a gente precisa falar com mais frequência. Isso precisa ser um assunto também, né? mais... Oi? Tem uns tabus também em cima disso. Mas é porque você é mãe, é claro que você tá cansada. Às vezes a gente fala assim, a gente precisa da rede de apoio para que a mãe consiga ter o autocuidado. Não é o autocuidado de ir num salão fazer a unha e dizer escova. É conseguir tomar um banho, escovar um dente, usar um banheiro, comer. E às vezes, se der, tirar um cochilo, porque daí já é um privilégio muito grande, né? Porque não é só berço, é colinho, é o cheiro, é o acolhimento que às vezes só a mãe supre. Ao mesmo tempo que isso é uma delícia, isso é extremamente exaustivo. E é muito romantizado. Isso. Maternar, ser mãe, não é fácil. E às vezes nós temos que nos impor limites. Porque a gente quer tirar da gente para fornecer para eles, né? E isso é lindo, isso é mãe, é se doar. Mas se você não cuidar da tua saúde mental, da tua saúde física também, você não vai conseguir suprir nada. E talvez você seja mais negligente ou imprudente do que, de fato, esteja fazendo o melhor para essa criança, para esse bebê, né? Eu costumo brincar com as mamães, que quando a gente vai viajar de avião, qual que é o recado?
Se houver uma despressurização, máscara cairão sobre vocês. Coloque primeiro em você, depois ajude uma criança ou um idoso. Então, isso é para todos os momentos da nossa vida, inclusive no pós-parto, inclusive no puerpério. Não tem como, né, nutrir um outro ser, né, produzir leite suficiente, favorecer esse processo de amamentação, se você não estiver nutrida, se a mãe não estiver com as necessidades básicas atendidas. E é muito isso. No pós-parto eu escutava assim, nossa, passa um batom, passa uma maquiagem. Gente, não era isso que eu precisava. Não era. Era um banho. Troca esse cabelo. Troca esse pijama. Isso. Você não vai comer? Tá bom, você pode segurar meu filho para eu poder tomar um banho, lavar o meu cabelo, me alimentar com algo que eu gosto e dormir por 2 horas, né? A gente fala, mas a gente tem, acredito que você tenha tido, eu também tive rede de apoio. E mesmo assim é difícil. A gente tem que ver também a realidade de cada um. Sim. Nem toda mulher vai ter rede de apoio. Aliás, muitas não têm. E não tem como pagar para ter uma ajuda também de uma babá, por exemplo. É ela e ela. E o marido tem que trabalhar, não tem os pais na cidade, ou não tem os pais que vão poder ajudar, ou qualquer coisa do tipo. Então, esse acolhimento de um profissional da saúde mental, que seja um profissional que ela consiga arcar, um profissional do SUS, procurar uma ajuda qualificada, é o mais importante para evitar o adoecimento mental. E esse adoecimento mental, a gente percebe o impacto, assim, né? Que eu consigo perceber desde aquele início ali da produção de leite, da vinculação mãe-bebê, e alguns evoluem para perturbação na amamentação. E aí a perturbação na amamentação, gente, é algo surreal. Eu tive, é horrível. Você tem vontade, vem um negócio assim incontrolável de agredir o bebê. E aí você se culpa. Você fala, meu Deus, eu tô com vontade de jogar essa criança longe. E é bizarro. E aí tudo porque não foi olhado para isso antes. E esse quadro emocional foi se arrastando. E aí, quando isso acontece, afeta ainda mais o vínculo mãe-bebê. Complica muito a relação da mãe com a criança. E pode gerar casos, inclusive, de óbito desse bebê. Eu já peguei mães nessa situação. Eu tenho até uma conhecida que falava assim, Stê, eu falava pro meu esposo, tira ele daqui, vai passear de carro com ele a madrugada inteira, porque eu não consigo ouvir o choro. Ela, inclusive, se internou junto com o bebê por medo de expor ele a risco de vida mesmo. Então, não é uma depressão como uma depressão que a gente tem num estado normal, vamos dizer, sem estar pós-parto, sem ter sido gestante. Depois que você se torna mãe, acabou, sua vida é outra. Fisicamente, cientificamente é comprovado, o seu cérebro se reestruturou, o seu corpo se reestruturou. Bom, quando você está grávida, os seus órgãos se encolhem, eles todos tomam outros lugares para o seu filho poder crescer. O seu cérebro muda a anatomia. E ele nunca mais vai ser o mesmo. Então é uma adaptação e eu falo assim, só quem é mãe parece que agora entende. Eu consigo entender muito melhor agora essas queixas. E, claro, tem que ter muita empatia. Porque você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes aquela mãe, eu não quero amamentar, porque você não sabe o que está passando na cabeça dessa mulher. Então, diminuir o julgamento, diminuir a crítica, aumentar o acolhimento, né? Sim, com certeza. E isso é um papel muito importante dos profissionais, né? De nós ali, principalmente dos profissionais da primeira infância, porque é algo que os pais fazem muito,
Então, se o filho precisa de algo, eles vão atrás. Uhum. Então, eles estarão sempre no pediatra, Sim. na fono, na físio. Então, nós estamos com essa família nesse primeiro momento. Ainda eu vi aqui que a Gabi comentou, né? Ó, saúde mental na gestação e no puerpério é uma prioridade. Com certeza. A Gabi, como pediatra, ela vê isso muito de perto. Uhum. Olha lá, ó. Também noto bastante isso, Nath, das alterações, né? E foi ela A que Ju é tinha uma falando. colega minha, psicóloga lá, falando da prevenção, fala mais sobre a prevenção da depressão, né, na gestação. Gente, é o que eu falei. Se você pensa em engravidar, planeje. Planeje, mas planeje tudo. Esteja estável com o seu corpo, estável com a sua mente, fazendo exercício físico, uma alimentação saudável, procurando já suplementar vitaminas e tudo isso para ter uma gestação mais tranquila. Eu vou falar até por mim, na minha gravidez, eu tive um episódio depressivo por ferritina baixa, tá? Eu já tinha essa tendência e eu estava sem energia, eu estava fadigada. Eu nem ganhei tanto peso, então não era por conta de peso, mas era um cansaço, era uma situação angustiante. E eu fui dosar, né? Conversei com a minha obstetra e também questionei, pensei. A minha ferritina estava no pé, eu tive que fazer soro. E em uma semana depois, eu estava outra pessoa. Então, esse acompanhamento, tanto orgânico quanto mental, é muito importante. Eu vi que quando eu comecei a fazer uso da medicação, eu falei pro meu marido, eu falei, gente, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu tinha começado antes. Né? Então, às vezes, a gente fica arrastando um quadro, sofrendo, justamente por preconceito mesmo do uso da medicação, por tabus em relação ao uso da medicação, Sim. e é desnecessário. É um receio Gente, muito grande por falta de informação. E às vezes, por mais que você joga ali no Google, pode, esse não pode. Você ouvir de um profissional qualificado que trabalha com isso, que vai te explicar tintim por tintim, olhar no seu olho, me fala qual que é a tua angústia, qual que é a sua dúvida, qual o seu medo. E geralmente é muito difícil quem vai aderir. Contanto que você tenha um atendimento empático, acolhedor. Geralmente a primeira consulta é metade consulta e metade choro, né? Geralmente é assim. A segunda você já deu um up, você já foi ali com um cabelo mais penteado, às vezes você até passou um batonzinho. E na terceira você fala, doutora, muito obrigada. Agora eu tô conseguindo entender o que é a minha nova vida. E assim, é muito básico, é muito tranquilo, é pontual, mas é orientação. É orientação e aceitar que nem tudo a gente vai dar conta sozinho, que não precisa ser assim, não tem que ser assim. E os seus familiares que convivem com você, amigos próximos, também têm que perder esse pensamento. Porque às vezes você se sente oprimida ou você se sente julgada por pensar que precisa de ajuda, mas nossa, o que meu marido vai falar? O que a minha mãe vai falar? O que minhas tias vão falar? O que fulano... Gente, ninguém deles está passando o que você está passando. Nem o pai, que é o pai que está ali presente, tem noção do que é ser mãe. Ele pode ser a tua maior rede de apoio, o seu esteio, que está ali com você e te ajuda a cuidar na noite. Maravilhoso. Mas você, gestor, você que mudou o seu corpo inteiro, você muda a sua vida, como eu falei, você muda o seu cérebro. E mãe é como aquela frase, mãe é mãe, né? Então, esqueça a opinião dos outros, esqueça o que você tem de preconceito com você mesmo e se permita para você conseguir se sentir melhor. E viver a maternidade, que é uma coisa tão gostosa, de uma coisa mais leve, de uma forma mais leve. eu ia falar isso agora. Não Né? precisa ser pesado. Não precisa
A amamentação, por mais que ela é um momento muito desafiador, muito mais que o parto, muito mais, ela não precisa ser pesada. Os acontecimentos com o seu filho, se ele precisa continuar aí um acompanhamento um pouquinho mais prolongado com o físico, com outros, não precisa ser pesado. Se está pesado, talvez seja porque está precisando de ajuda, né? Emocional, psicológica. Então, Estefânia, olha, muito obrigada. O Obrigada a nosso papo você pelo tá. convite, fiquei super feliz. Espero que a Ai, gente possa fazer novos trabalhos juntas. Acho que vai ser bem produtivo. sim, muito. Eu queria que você deixasse um recado, tanto para as mamães que estão nos assistindo, como para as próximas, e também para os profissionais, né? Para a gente trabalhar aí com um olhar um pouco mais ampliado para a questão emocional das mamães. Sim. Então, assim, o que eu diria, até pensando como mãe também, né? Um obstetra que acompanhar, a enfermeira, a doula, o pediatra que estiver atendendo essa criança, observar a mãe. Porque a mãe vai fazer pelo filho, mas às vezes ela não vai fazer por ela. E ela não vai ter o entendimento, às vezes, de que é do quão mal que ela está, né? De quanto que essa mudança interferiu na vida dela. Então, quando você notar que a pessoa está com queixa de desânimo, que ela tá mais desanimada com a gestação, ai, mas eu não sei, porque até mesmo na gestação, né? Ai, tô fazendo assim, ai, não sei ainda. Aquela pessoa que fala pouco, que só responde, que não te traz um diálogo de volta. Aquela pessoa com autocuidado que tá já deficiente, que você vê que um cabelo não tá lavado há um tempo, que você vê que tá totalmente apática. A mulher, na sua feminilidade, vamos dizer assim, quando ela tá deprimida, geralmente ela para de olhar para si mesma, ela nem se olha no espelho. Então, olhar o próximo, né? Não é só a criança. Às vezes a mãe vai com uma queixa da criança e você olha para a mãe e fala assim: mas como que está sendo a sua dificuldade? O que está acontecendo com você? Ah, não, porque eu tô assim, eu tô muito irritada, eu tô cansada, não tô conseguindo, eu acho que eu tô deixando a desejar com ele. Então, procura entender essa mãe, orientar, procurar uma ajuda. Até nos meus atendimentos isso acontece. As mães que levam as crianças para atendimento. E 99,9% dessas mães também precisam de atendimento. E quando eu tenho uma abertura, que geralmente a gente consegue esse vínculo, eu oriento essa mãe. Eu falo, olha, o seu filho está sendo cuidado, nós estamos olhando para ele. E agora você também tem que olhar para você. Para se não for por você, que seja por ele. Né? Porque no momento você vai deixar de estar bem o suficiente para fazer tudo o que ele precisa. Então, o meu recado é: sejam mais empáticos, procurem olhar não só a queixa que o paciente traz para você, como um todo. Olhar o paciente como um todo. Às vezes a queixa é assim: dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Você tá dormindo? Como que tá? Você tá muito triste? Você tá muito preocupada? O que que tá acontecendo? Às vezes essa dor de cabeça tem um motivo, certo? Então, é isso. Essa é a minha dica. Muito obrigada. Obrigada. A Juliana escreveu aqui, né? A mãe muitas vezes tem vergonha de dizer que precisa de acompanhamento psicológico. Sim, justamente por essa questão social que nós temos, né? Esse julgamento social. Você tem que ser forte. Exatamente. Né? O marido, o pai, o companheiro, ele ajuda. Não. O pai é pai. Pai não ajuda. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Se você tem rede de apoio, perfeito, melhor ainda, 1000 vezes melhor. Se não, pai é pai. Pai não é ajuda. E se ele está com você, se ele é seu companheiro, ele vai ter que estar com você na promessa que ele fez, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, é o momento
dentro também de você pensar, antes de ter um filho, se o seu relacionamento está estável, se vocês estão prontos para isso, porque a relação a dois é muito importante estar estável, estar bem, para diminuir o risco de adoecimento, que é um dos fatores de risco para a mulher. Com O certeza. medo do abandono, o medo do marido, né? Procurar outras coisas e acabar o casamento. Isso é muito, muito, muito frequente. Muito. Porque você não tá mais com o seu corpo, você não tá mais com a sua mente, você passa um mês, passa dois, passa três, o seu corpo não voltou, porque isso é totalmente variável de mulher para mulher. Você não conseguiu retornar a um exercício físico ou alguma coisa e você é cobrada. Você é cobrada. E, poxa, peraí, vamos conversar então. Por que você está me cobrando isso? Eu ainda não estou bem para fazer isso, né? O que será que a gente pode fazer de diferente? Vamos procurar deixar o nosso bebê 3 horinhas ali com a sogra, ali com a avó, com a tia, para poder sair para jantar? Vamos tentar retomar alguma coisa da nossa vida a dois, porque é importante. É importante. E aí, muita coisa. E aí, quando a mulher não encontra essa força interna de retomar essa questão tanto do relacionamento, como do autocuidado, da alimentação saudável, da atividade física, eu acredito que é mais um sinal, né, Estefânia, para procurar auxílio psicológico. Eu falo assim, quando que a gente indica que um tratamento medicamentoso, por exemplo, tem que ser feito? Quando afeta a qualidade de vida, certo? Então, às vezes, eu tô triste, eu fico triste às vezes, me sinto culpada às vezes, porque eu tive que voltar a trabalhar, eu cheguei no final do dia e eu só coloquei ele para dormir, ou eu cheguei, ele já tava dormindo. Isso faz parte, você sente falta e tudo mais. Outra coisa é quando você tem a sua saúde mental totalmente prejudicada, você chora, você fica angustiada, você tem pensamentos ruins, intrusivos, você não se alimenta ou você fica compulsiva, você não dorme direito ou você só precisa dormir. Então, quando afeta a sua qualidade de vida em vários outros aspectos, não é apenas a psicoterapia, que é o principal, mas é preciso procurar psiquiatra sem medo de ser feliz, porque é o que vai te ajudar também. Exatamente. Né? Stefânia, muito obrigada. Obrigada a você, Nath, foi um prazer. O prazer foi meu, a conversa foi maravilhosa. Foi ótimo. Minha admiração ao seu trabalho, a profissional que você é, a mãe e mulher que você é, viu? Eu agradeço. Muito obrigada. Igualmente. É prazer meu, honra minha estar aqui com você e vamos marcar mais vezes. Vamos sim. Precisamos falar muito sobre certeza. Isso. Boa Pessoal noite. que está aqui com a gente, muito obrigada. Pessoal que vai assistir depois, se alguém ainda tiver alguma dúvida, comenta aqui, a live vai ficar salva no nosso perfil. Então podem mandar as dúvidas, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.